A Bíblia são 66 livros com histórias, relatos, cartas e poesias que juntos formam a grande história de Deus. Esta épica aventura conta como Ele nos criou e nos ama tanto que encontrou uma maneira para nos resgatar. Enquanto navegamos pela Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, descobriremos pessoas que conheceram a Deus e tiveram suas vidas mudadas para sempre. E agora, vamos ouvir mais uma incrível história. Ai, quantos trovões! E que chuva! Ai, esses trovões me enchem de medo. Acho que eu já posso abaixar o guarda-chuva, né? Eu tô aqui dentro. Ui, será que quem tem fé tem medo? Eu sou cristã, mas às vezes eu tenho medo de trovão, de raio. Não é muito fácil enfrentar isso, sabe? Vamos pensar, o que é fé mesmo? É confiar em algo que você não vê por causa das coisas que consegue ver. E o versículo que a gente tem estudado está lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, que diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu acho que ter medo pode ser um pouco de falta de fé. Mas vamos aprender com a palavra de Deus o que é que nós podemos fazer para superar os nossos medos, para enfrentar os nossos medos? Venham comigo. Na semana passada, nós estivemos falando sobre Saulo. Você se lembra quem ele era? Sim, um homem muito estudado na lei dos judeus. Ele era conhecedor, era religioso e era também um perseguidor dos cristãos. Sim, quando Estevão foi apedrejado e morto, ele segurou a roupa das pessoas que estavam matando a Estevão. Ele não era uma pessoa muito fácil. Ele não era bem visto pelos cristãos. Ele não gostava muito deles. Até pediu uma carta para o sumo sacerdote, você se lembra? Sim, e foi para a cidade de Damasco com essa autorização do sumo sacerdote para matar todos aqueles que confessassem a Jesus Cristo como Senhor. Mas algo especial aconteceu no caminho. Jesus veio até Saulo e disse que ele era escolhido para fazer algo e que quem estava falando com ele era Jesus. Então Saulo foi levado para a casa de um homem chamado Judas. Muito bem, Saulo foi levado para a casa de Judas lá em Damasco e ficou sem comer nada por 3 dias e ficou sem enxergar. Passou a ficar cego. Que coisa! Mas o que será que aconteceu com ele depois disso, hein? Eu vou contar para você. Havia em Damasco um servo de Deus chamado Ananias. E o Senhor apareceu a Ananias em uma visão e disse algo muito interessante. Está lá no livro de Atos, no capítulo de número 9, nos versículos 11 e 12. O Senhor disse assim a Ananias: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Oh não! O coração de Ananias deve ter se enchido de medo. Olha só o que Ananias disse para o Senhor: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender a todos que invocam o seu nome. O coração de Ananias ficou cheio de medo. Deus estava pedindo para Ananias para ir curar a Saulo. Ai, e agora? O que será que Ananias disse a Deus? Vamos ver? Me ajudem. Letra A.
Será que Ananias disse a Deus que sua visão estava errada? Letra B. Será que Ananias foi para a casa de Judas na rua direita? Ou letra C. Foi para a casa de Judas na rua principal? O que você acha que foi que Ananias fez? Se você optou pela letra B, a sua resposta está certa. Ele foi para a casa de Judas na rua chamada direita. Ele venceu, ele superou o seu medo, confiando na palavra de Deus, e foi até a casa de Ananias. Lá foi ele. Quando Ananias chegou na casa de Judas, na rua direita, lá estava Saulo. E Saulo estava sem enxergar nada e sem comer por 3 dias. O que será que aconteceu? Está lá em Atos, no capítulo 9, no versículo de número 17. Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. O que será que aconteceu? Me ajudem! Saulo, letra A, ficou bravo com Ananias? Ou letra B, tirou um cochilo? Letra C, recuperou a visão. O que foi que aconteceu com Saulo? Se você respondeu letra C, recuperou a visão, você está certo. Muito bem. Isso mesmo. A palavra nos diz que caíram dos olhos de Saulo escamas, ou escama de peixe, e ele voltou a ver. E desde então passou a pregar em Damasco. Ele ia nos templos de Damasco e falava sobre Jesus Cristo, como Jesus era transformador, como a vida de Jesus tinha feito toda a diferença na vida dele. E as pessoas começaram a ficar bravas com Saulo. E um grupo de homens, os governadores de Damasco, começaram a planejar matar a Saulo. E agora? O que será que aconteceu? Sim, eles começaram a querer matá-lo. Vamos ver o que aconteceu? Os seguidores de Saulo lá em Damasco o ajudaram a escapar. Sim, mas como? Letra A, em um camelo? Letra B, em uma nave espacial? Ou letra C, em uma cesta? Se você respondeu letra C, em uma cesta, você acertou. Sim! Eles colocaram Saulo em uma cesta pelo muro da cidade e o desceram para que ele pudesse então fugir de Damasco. Saulo fugiu de Damasco e começou a sua viagem para Jerusalém. Só que a notícia de que Saulo estava chegando em Jerusalém chegou primeiro do que ele. Sim, e as pessoas começaram a ter medo. Barnabé era um dos líderes da igreja em Jerusalém. E ele tinha ouvido falar que o Senhor Jesus havia encontrado a Saulo e que Saulo estava transformado. Sim, Barnabé tinha ouvido falar de como Ananias tinha orado com Saulo e Saulo tinha sido curado da cegueira. Então, Barnabé foi usado por Deus, porque os crentes de Jerusalém tinham medo de Saulo. Afinal de contas, ele era conhecido como perseguidor dos cristãos. Sendo assim, Barnabé falou a todos os irmãos de Jerusalém que podiam aceitar a Saulo, porque Saulo estava transformado pelo poder de Jesus. Sendo assim, os irmãos aceitaram a Saulo em Jerusalém. E ele, ali em Jerusalém, também pregou poderosamente sobre Jesus, o Jesus que transforma vidas. As pessoas ficavam admiradas, você pode ler lá em Atos 21, tanto em Damasco quanto em Jerusalém, que Saulo antes falava contra os cristãos e agora confessava que Jesus Cristo era o Senhor da vida dele. Que
coisa maravilhosa, não é mesmo? A transformação que as pessoas que conhecem a Jesus vivem. Mas não é só isso. Nós podemos ver que, como Ananias e como Barnabé tiveram medo e receio de ajudar a Saulo, eles também puderam enfrentar os seus medos porque eles conheciam a Jesus. Porque eles tinham o Espírito Santo de Deus que os estava ensinando a enfrentar os medos por amor do nome de Jesus. E aí vem a nossa lição de hoje. Conhecer a Jesus pode ajudá-lo a enfrentar os seus medos. Eu quero te convidar hoje a enfrentar os seus medos. Eu não sei quais são. Pode ser o medo do trovão. Pode ser o medo de ficar sozinho. Pode ser tantos medos. O medo de cantar em público. O medo de ler na escola quando o professor te pede. Podem ser muitos os seus medos. Mas eu quero te dizer que o Senhor Jesus está com você e que Ele nos deixou o Espírito Santo para nos ajudar a vencer os nossos medos dia após dia. Conhecer a Jesus pode ajudá-lo a enfrentar os seus medos. Vamos orar? Senhor Jesus, nós aprendemos hoje que te conhecer nos ajuda a enfrentar os nossos medos. E pedimos que o Teu Espírito Santo nos capacite cada vez mais a enfrentarmos os nossos medos e que nós nos aprofundemos em Te conhecer. Que cada dia nós possamos conhecer o Teu poder, a Tua graça, a Tua presença que nos encoraja e nos enche de fé. E que em cada momento os nossos medos sejam vencidos no nome de Jesus. Nós te pedimos e nós te agradecemos. Em Teu nome que oramos. Amém. Conhecer a Jesus pode ajudá-lo a enfrentar os seus medos. Por isso, esta semana, se dedique cada vez mais em conhecer a Jesus e a ouvir a sua voz através da sua palavra e através do Espírito Santo. Um grande abraço, crianças. Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!